cavalheiro residente no campo possuía uma velha casa que consistia nos restos de um antigo mosteiro já demolido e resolveu pô-la abaixo, mas achou que o preço da obra era demasiado alto. Assim, ele imaginou um estratagema que era divulgar que a casa era mal assombrada e fez isso com tanta astúcia que todos passaram a acreditar na história, pois ele arranjou um sujeito que se vestisse de branco e passasse rapidamente pelo pátio interno da casa, exatamente no momento em que colocara outras pessoas na janela, de maneira que pudessem ver o que se passava no pátio. As pessoas da janela comunicaram ao resto da casa que havia uma aparição. Então o dono da casa e a dona, assim como toda a família, foram chamados à janela de onde, embora estivesse tão escuro que não pudessem distinguir de que se tratava, ainda assim viram claramente uma coisa de branco percorrer o pátio e entrar por uma porta no velho edifício. Logo depois que a figura entrou, perceberam um lampejo de fogo no interior da casa, coisa que se combinara que o sujeito faria com algum enxofre e outros materiais, de propósito, para que o fogo deixasse um cheiro de sulfur, que não fosse exatamente o da pólvora. Como o cavalheiro esperava, o seu ardil surtiu resultado. Algumas pessoas imaginosas, sabendo do que se passava e desejosas de contemplar o espetáculo, foram brindadas com oportunidade para ver a aparição e a viram, na realidade, em sua forma costumeira de mostrar-se. Tornaram-se ordinárias suas andanças frequentes, numa parte da casa que permitia ao espírito sair por uma porta num outro pátio e penetrar assim na casa de moradia. E quando partia assim, dava uma grande batida com o pé e imediatamente desaparecia. Por causa disso, passou-se a dizer que havia dinheiro escondido, e o cavalheiro divulgou que ele cavaria em busca do tesouro, e as pessoas em geral ficaram ansiosas porque se começasse a escavar. No entanto, o cavalheiro parecia um tanto indiferente quanto ao assunto. Contudo, via-se a aparição aparecer e desaparecer, andar de um lado para o outro quase todas as noites, e costumeiramente desvanecia-se num lampejo de fogo, o que, numa palavra, era coisa muito extraordinária. Por fim, alguns dos cidadãos da aldeia, achando que o cavalheiro não se mexia, disseram que, se ele o permitisse, eles cavariam, porque havia com certeza dinheiro escondido ali. Afirmaram que, se ele o consentisse, eles buscariam o dinheiro e o encontrariam, ainda que tivessem de pôr abaixo toda a casa. O cavalheiro respondeu que não era justo que eles, além de pôr a casa abaixo, ficassem com todo o dinheiro que encontrassem. Isso era excessivo. Ele, no entanto, consentiria no seguinte: desde que transportassem todo o material e o lixo que derrubassem e empilhassem os tijolos e a madeira no pátio junto da casa e se contentassem com a metade do que achassem, ele lhes daria permissão para cavar. Bem, eles concordaram e puseram mãos à obra. O espírito ou aparição parecia indicar o lugar, e a primeira coisa que abateram foi um montão de chaminés reunidas, um duro trabalho. Mas o cavalheiro, desejoso de encorajá-los, escondeu secretamente 27 moedas de ouro velho num buraco, numa chaminé que só tinha uma entrada, que ele fechou com tijolos. Quando encontraram esse dinheiro, foram perfeitamente iludidos e ficaram entusiasmados. Aconteceu que o cavalheiro se achava perto, mas não exatamente no lugar onde ficava o dinheiro quando este foi encontrado. Sendo chamado, ele muito generosamente deu-lhes todas as moedas, mas com a condição de que não esperassem procedimento semelhante se dessem com mais ouro. Numa palavra, esse primeiro bocado que comeram fez com que os camponeses trabalhassem como cavalos e caíssem mais no laço que lhes fora armado. Mas o que mais os encorajou é que realmente encontraram vários objetos de valor ao abater a casa, coisas essas que talvez estivessem escondidas desde que se alterara a sua primitiva condição de mosteiro. E também descobriram algum dinheiro, mas a esperança de achar mais de tal forma animou os camaradas que eles puseram toda a casa abaixo. Pode-se dizer que a arrancaram do chão com as raízes, pois cavaram nos próprios alicerces, que era o que desejava o cavalheiro, e trabalho pelo qual teria pago uma grande soma de dinheiro. Era tão forte a convicção suscitada pelos passeios da aparição de que encontrariam dinheiro que nada podia diminuir o afinco com que os aldeões trabalhavam. Como se as almas das velhas monjas ou frades
ou de quem quer que fosse que ali escondera qualquer tesouro, supondo que havia algum tesouro escondido, não conseguissem repouso ou pudessem preocupar-se com que o dinheiro fosse achado tantos anos depois, pois a construção tinha quase 200 anos.